Aline Prene-Animas Alternativas e hoje vim aqui para dar dica de uma minissérie que chegou recentemente lá na Netflix que chama Unbelievable ou Inacreditável. Essa série é baseada em fatos, ela é baseada no artigo ganhador do prêmio Pulitzer, escrito por dois jornalistas que são o T. Christian Miller e o Ken Armstrong. O artigo chama The Unbelievable Story of Rape, a inacreditável história de um estupro. Inclusive eu vou deixar na descrição o link desse artigo que é bem legal e vale a pena ser lido, tá em inglês, mas se você consegue ler em inglês eu recomendo que você confira ele. Essa série que tem só 8 episódios e tem aí a sua história fechadinha, mostra o caso real de uma adolescente que foi estuprada nos Estados Unidos, que na série é a Marie Adler, o nome dela na vida real não é esse, e todos os outros personagens que são reais também tiveram o nome modificado para a série. Acontece com a Marie uma coisa que acontece com muitas vítimas de estupro, que é a suspeita e o julgamento da credibilidade de quem afirma ter sido vítima desse abuso. Isso acontece normalmente com muitas e muitas vítimas de estupro, mas no caso da Marie foi ainda pior, porque a pressão dos policiais em cima dela, questionando a credibilidade dela, chega a tal ponto que ela decide mudar o depoimento dela, dizendo que ela inventou a história. A gente entende no primeiro episódio que a Marie é uma pessoa que é fragilizada emocionalmente, ela passou já por muitos abusos ao longo da vida dela e ela tem dificuldade para lidar com isso, para confiar nas pessoas. Então, quando tudo vai acontecendo com ela, a gente entende o porquê do comportamento da personagem. A partir do segundo episódio, a gente começa a ter uma dinâmica diferente na série, porque aí entram outras duas personagens que, junto com a Marie, formam aí o trio de protagonistas, que é a investigadora Karen Duval e também a investigadora Grace Rasmussen. A Karen é interpretada pela Merit Weaver e a Grace é a Toni Collette. Essas duas detetives começam a investigar o caso de estupros em série que estão acontecendo e as características desses estupros são muito parecidas com aquilo que a Marie descreveu. Ao longo dos 8 episódios a gente vai vendo aí o drama da Marie, o segmento da investigação e também a gente vai entrando um pouquinho mais a fundo na personalidade de cada uma dessas três personagens, que são muito interessantes. Elas são completamente diferentes uma da outra, mas igualmente admiráveis cada uma pela força que tem. Essa dinâmica de trazer as histórias em paralelo foi algo que eles tiraram do artigo, porque no artigo original os jornalistas também constroem a história dessa forma. Primeiro falando um pouco da Marie, depois como se fosse um segundo capítulo ali, falando sobre a investigação que está se seguindo pelas essas duas investigadoras. Inclusive o título da série também é tirado aí do título desse artigo. Eu acho muito legal esse termo usado para a série, inacreditável, porque ele tem um duplo sentido, né? É inacreditável que uma violência tão grande dessa ocorra, ao mesmo tempo que é inacreditável a história das vítimas. As pessoas têm uma dificuldade muito grande em aceitar o depoimento de uma vítima de estupro. Portanto, uma coisa que Unbelievable faz é discutir essa problemática gigantesca que gira em torno de casos de estupro. Eu acho que a série poderia ter ido um pouco além nessa discussão. Por exemplo, tem um momento que o personagem se culpa por não ter acreditado na Marie e ele diz que ele não entende por que ele agiu daquela forma, que ele gostaria de ter uma resposta, mas que ele não tem. Mas a gente tem a resposta tá aí. Essa cultura extremamente machista que a gente vive é a cultura do estupro que insiste em colocar a culpa na vítima. Mas eu acho que de qualquer forma, apesar de poder ter feito um pouquinho mais, acho que a série ela tem o mesmo papel que Olhos que Condenam, também da Netflix, também muito boa, tem vídeo aqui no canal falando sobre ela. É exatamente o papel que Olhos que Condenam também faz, é de trazer à tona essa discussão. Aliás, é difícil não comparar Unbelievable com Olhos que Condenam, porque tem essa questão das pessoas que são vítimas de uma certa forma de abuso policial, mas eu não achei Unbelievable tão pesado quanto Olhos que Condenam. Talvez porque a gente tenha essa dinâmica de trazer duas histórias em paralelo, o drama da Marie e a investigação
da Karen e da Grace. Um outro ponto que a série trouxe para discussão e que eu achei sensacional foi a diferença no tratamento em que a Marie tem e que uma outra vítima de estupro também tem. Como foi brutal a diferença como essas duas personagens foram tratadas. No caso da Marie, o atendimento que ela recebe logo após ela relatar o estupro é bem frio, é bem seco, diferente da outra garota que é tratada de uma forma muito mais empática, de uma forma muito mais cuidadosa e com mais respeito pelo que ela tinha passado. Ambas vão ficar marcadas pro restante da vida delas, mas com certeza esse comportamento das pessoas para com elas após o ocorrido com certeza vai influenciar no trauma que elas vão levar. Por fim, um último ponto aí que a série levanta e que me chama bastante atenção é o tal do discurso de mulheres que mentem sobre terem sido estupradas não só prejudicam bastante as outras que passam por isso também, mas também prejudicam caras inocentes. Na série eles colocam esse discurso na boca de um cara que sim estuprava outras mulheres, mas conseguia se safar porque tinha grana e provavelmente entrava aí num acordo também com as garotas que ele estuprava. Esse é um discurso muito popular que a gente ouve saindo da boca de muitas pessoas, porque ele colabora com essa situação já comum de desacreditar a vítima. Tem muito mais caso de gente que efetivamente é estuprada do que gente que inventa o estupro. Essa mesma relação não é colocada aí com gente que mente que sofreu um assalto ou que mente ter sofrido, sei lá, um sequestro. A forma como as pessoas lidam com esses crimes é diferente. Unbelievable não me chamou tanta atenção assim nos aspectos técnicos, um pouco mais em relação à edição por conta das tramas em paralelo, mas a história e as atuações são poderosas o suficiente para manter a gente engajado do começo ao fim. Eu acabei assistindo essa série de uma vez, diferente de Olhos que Condenam, que eu dei uma parada pra dar uma respirada entre um episódio e outro, aqui Unbelievable deu pra colocar aí na maratona. Apesar do tema pesado, eu acho que a série consegue ter um ritmo gostoso até de assistir. Mas sim, em determinados momentos vai dar aquele nó na garganta e a experiência no final da série, eu acho que é aquilo que a gente precisa, de colocar de novo esse assunto em discussão. Esse é o tipo de série que você precisa assistir, portanto, se você ainda não conferiu, vai lá assistir Unbelievable. Aproveita e dá o like nesse vídeo, ajuda a divulgar ele para outras pessoas aqui neste YouTube. E deixa aí nos comentários o que você achou da indicação, se você já assistiu essa série, e se sim, comente o que você achou dela. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!